Tereza, sou professora especialista. Hoje nós iremos falar sobre o livro de Hilda, que é a segunda parte, tá? Nós iremos falar da cartilha do método analítico e a divisão silábica, do método de João de Deus. Eu tive que resumir, porque é muito extenso, então eu resumi o máximo, senão ia dar o volume 3 também, a parte 3. O livro de Hilda, para quem não leu desde o primeiro, né? Que tem a primeira parte. O livro de Hilda, ele ensina o ensino de leitura pelo processo analítico. É a prova material da existência de uma cartilha produzida para o ensino de leitura pelo método analítico, né? Várias vezes citada por pesquisadores no campo da história da alfabetização. Eu acho que todas as professoras de alfabetização vão gostar muito de ler sobre isso, né? Mas nunca encontrada, aqui está o Carvalho, né? Paciolo Ribeiro, mas nunca encontrado em qualquer versão original ou publicada. É nossa intenção nesse artigo apresentar essa obra manuscrita, que traz em sua capa, além do título, as seguintes informações gravadas em dourado. João Kopek, 1902. Olha a data, 1902, né? E as gravuras, gente, eu tirei da internet, tá? Não é do livro, mas para melhorar um pouquinho, né? Queremos falar que, nesse sentido, com base nos estudos realizados por Santos em 2013, trazemos como contribuição para a produção já consolidada sobre João Kopek uma descrição sobre o modo composicional desta cartilha e uma análise de seus aspectos visuais e textuais. Quanto ao método analítico da palavrão, mas não é palavrão, é analítico, né? Vamos da palavra. Como era muito antiga, ficou assim, escrito desse jeito, mas não tem nada a ver, viu, gente? Da palavra. Vamos arrumar isso aqui, né? Quando é muito antiga, muda um pouco. Como ele se apresenta, né? É uma versão do João Kopek, né? Sobre método analítico. Aí, ó, outra vez palavrão, pela palavra. É palavra, viu, João? Gente, tem mais de 100 anos, então alguma coisa é diferente. Palavra. No ensino de leitura, realmente isso tem um material de dados e não é referências ministradas e artigos publicados, né? E aqui está a data que foi. Isso aqui eu não sei porque saiu assim. Deixa eu ver porque tá. Terceiro. Terceiro. Vou recortar, porque eu não sei porque saiu. Terceiro. O livro de Hilda, Ensino da Leitura pelo Processo Analítico, é um livro grande. Olha, ele tem 274 páginas, gente. Eu achava que era até 200, mas é mais, é muito pesado, né? Olha só como que era. É um livro grande, cuja leitura e manuseio só são possíveis com o apoio de uma mesa. Encontra-se amarelado, com lombada corroída, algumas páginas costuradas e outras soltas, devido ao manuseio e à própria passagem do tempo. Ele fez um só para uso, para ensinar a filha dele, e não teve, na época, condições de fazer para todo mundo, porque ele era 274, ficava muito caro, né? Naquela época era caríssimo para fazer um livro. Utilizada apenas na frente, mas algumas poucas usadas também no verso. Há espaço em branco, como se espera de ilustrações ou de estampas a serem coladas. Observe
observamos a letra manuscrita do autor, inclinada à direita, bem desenhada e firme. Com tinta nanquim, a letra da Mara parecia uma letra bordada, viu? As ilustrações, em sua maioria, feitas com lápis coloridos, são provavelmente do próprio autor, ao amor que ele tinha pela filha dele, né? E moldura o texto escrito, representando visualmente cenas, personagens das narrativas e objetos nomeados para o ensino da leitura. Algumas oferecem ao leitor contemporâneo imagens do cotidiano urbano do Rio de Janeiro no final do século XIX e início do século XX. Outras ilustrações remetem a diferente finalidade, explorar os sentidos, conforme perspectiva epistemológica, apoiada no método intuitivo de lições de coisas, ou concretizar aspecto da linguagem no momento do ensino e da escrita, tá? Os temas versam sobre valores morais e éticos, como honestidade, respeito aos mais velhos, obediência, caridade. Hoje em dia tem livro que você compra em 5, assim, cada um fala disso aqui que ele está falando, né? Mas ele escreveu tudo num livro só. Valores, esses socialmente reconhecidos. E destaca-se principalmente o valor da aprendizagem do ler e de escrever pelo método intuitivo, no interior de um espaço de disputa com outros métodos vigentes na época, 1902, conforme podemos ler na fala de um dos personagens adultos no livro. Olha, Olguita, o que quero é que tu fiques muito camaradinha de Hilda. A Hilda é uma boa menina e tem muitos brinquedos e boneca. E essa casa é uma chácara muito grande para correrem e pularem. Mas olha que a Hilda não passa só a brincar o dia inteiro, não, senhora. O dia inteiro, não, senhora. Também trabalha. Olê, se ela já tem 7 anos, e ela já tem 7 anos, né? Ela ajuda a mamãe no serviço de casa e dá suas lições. Talvez ela, você vê que naquela época, olha como que era escrito, né? Ela, com dois L. Te digam como aprendeu a ler. Não, não começou pelo ABC, nem pelo beabá, como dantes, como era, né? Quando eu era do seu tamanho. Abriu um livro e leu logo na primeira lição. Basta olhar e querer saber, e nem se faz birra, nem se chora. Vai ver instruções. Tudo que tem assim, ó, ela com 2 L, instruções desse jeito, geralmente é português, viu, gente? Da língua de Portugal. Mas ele era brasileiro. Então vai ver que quem ajudou a escrever essas. O que nós estamos lendo aqui foi alguém de Portugal, né? Que depois nós iremos saber mais para frente. A proposta da obra sugere um aprender a ler e escrever sem birra, sem choro, a partir de diferentes gêneros discursivos, em prosa, contos de fada, histórias cotidianas, em versos, trava-língua, poemas, quadrinhas, em forma de perguntas e respostas com rimas, exercícios para completar com letras, palavras, etc. O livro de Hilda, Ensino da Leitura pelo Processo Analítico, reúne 3 partes, né? O livro de Hilda. O livro de Hilda, que nós vamos ver aqui, ó. Livro de Hilda. O livro das bonecas, né? Analítico. Vou pôr aqui, vou mudar, tá, gente? Que tá instruções aqui. Vamos passar para nós. Aparentemente, essas partes são intimamente articuladas, sequência narrativa garantida pela permanência das personagens, pelo ambiente que essas circulam e pelo desenvolvimento do enredo.
nas lições e nas recordações, primeira e segunda parte, nas narrativas e nas propostas de leitura a serem lidas pelo professor e registradas na terceira parte, tá? Aqui, a primeira dessas partes do livro, denominado Livro de Hilda, vamos arrumar, isso aqui é tudo junto, viu, gente? Ao vivo. Apresenta as protagonistas, duas meninas, Olguita e quem mais? Hilda, que se encontram e se conhecem e mostra suas famílias, as casas onde moram, a chácara e os brinquedos no desenrolar de 20 episódios. São essas histórias que colocam os leitores, crianças, a serem alfabetizadas em contato com unidade de sentido, segundo o método analítico de alfabetização, segundo o Frade, né? Os episódios são nomeados e numerados em sequência, a lápis na parte superior da página, como lição da 1 a 20, ou como recordação da primeira à terceira, as lições narradas por Hilda em primeira pessoa. São exercícios para o ensino da leitura, da escrita, das frases, palavras, sílabas, letras e fonemas. Já as recordações se refere, como o próprio nome diz, ao vocabulário já explorado nas lições anteriores, como narrador quem? O Gita, né? O Gita, que numa espécie de revisão conta a sua mãe tudo o que viu e fez na casa de sua amiga Hilda, dela do livro, né? Da que participou. Ela era participante também desse livro aqui, né? Que ela era amiga da. Nessas instruções para seu uso, Coppola cria 22 novas narrativas que devem ser lidas pelo professor, nomeando-as assim: narrativa inicial, primeira narrativa, segunda narrativa, até a 20ª narrativa e narrativa final. Há certa orientação para o uso de tais narrativas, para não se perder, né, na leitura, ele colocava tudinho as orientações. Cada uma delas deve ser sempre lida oralmente pelo mestre. Tal leitura deve ser anterior às lições e algumas vezes posterior à recordação. O autor também cria um ciclo de exercício, né? Que ela vai lendo e depois ela vai fazendo os exercícios. Procedimento didático detalhadamente preparados por ele para orientação ao usuário desse material. Na terceira parte, Coppola assume a autoria do discurso e volta a ser o professor autor, dirigindo-se aos mestres. Pelo menos dois tipos diferentes de direcionamento são decorrentes: a insistência para que o mestre faça uso do livro, incentivando no leitor o desejo de lê-lo com prazer e interesse, e o detalhamento de todas as etapas do processo. Como era um livro de quase 300 páginas, tinha tudinho com os exercícios, procedimento didático detalhado para ler, tá, gente? Não era assim, você pegava esse livro enorme e ficava do jeito que você queria, não. Ele tinha que seguir, né? E tal. Palavral, já veio assim, viu, gente? Eu vou arrumar. Vamos arrumar aqui, né? Para não ficar meio esquisito. A divisão silábica no método, agora nós vamos falar do João de Deus. A divisão silábica, o ensino dele era silábico. No método de João de Deus, ele era um grande admirador do livro do João Copper. De Deus, segue uma progressão intuitiva, palavra, iniciando com sons iniciais e família silábica, graduais, exemplo, ma, me, mi, mo, mu, oferecendo vantagens didáticas comprovada pela sua durabilidade centenária.
Esse método silábico, gente, tem mais de 100 anos e ele só melhora, tá? Tanto que na maioria das escolas de Portugal é usado, viu? Até hoje. Um ensino que tem mais de ser usado é porque é bom, né? Qual é a vantagem didática dessa divisão silábica? Naturalidade fonética. Liga diretamente a fala cotidiana à escrita, usando sílabas familiares para análise espontâneas pela criança, promovendo consciência fonológica, sem memorização mecânica. A criança aprende, progressão controlada, apresenta dificuldades linguísticas em doses graduais, facilitando autocorreção e metacognição cognição em grupos pequenos, com lições curtas, que respeita ritmos individuais, já que as crianças estão em fase, né, de letramento de aprendizagem, você não pode dar uma lição muito comprida que ela se perde, né? Integração sensorial, combina visão, audição, grafomotricidade, acelerando fluências, leitura, escrita ao associar sílabas às palavras reais, gerando prazer e autonomia precoce. As crianças têm prazer em ler. Ela não vai ficar desanimada com as tarefas, não, viu, gente? Atividades iniciais, reconhecimento oral. Apresenta o quê? Palavras do cotidiano que está acostumado. Mãe, pão e peça que crianças batam palmas ou levante dedos por sílabas. Exemplo, mãe, bate o palmo uma vez. Casa, duas palmas. Que você falou casa, bate palma duas vezes. Divida em grupos pequenos para repetição rítmica, com gestos. Use karaokê silábico. Cante palavras exagerando sílaba. Mamãe, com cartões coloridos, destacando a tônica. Exercício geométrico e gráfico. Progressão escrita. Série de traços. Inicie com retas verticais, ovais, curvas, formando letras isoladas. M, A, depois sílabas ligadas. Ma, me, mi. Copie em um caderno com postura muscular, antebraço. Diz que se copiar assim, sua letra vai ficar mais bonita, viu, gente? Roleta de famílias. Gire e forme palavras reais. Você faz uma roleta com a família e as crianças giram. E ela forma palavras. Exemplo, má. O que você pode formar com isso? Mão, mama, que é mamãe, e assim por diante. Escrevendo verticalmente e autocorrigindo em duplas. Interessante, né? A aplicação lúdica e avaliação. Corrida da sílaba. O que é corrida da sílaba? Escreva palavras em cartões. Equipes dividem oralmente, graficamente, ganhando pontos por precisão fonética, né? A dupla que faz. Você pode usar também o jogo de família. Graduais, complete frases com sílabas faltantes. A, vai a, aí você põe mãe, feira, integrando leitura e escrita, tá? Você vai consertando. Feira, integrando a leitura e escrita vertical. Exemplos de palavras progressivas por grau de dificuldade no método João de Deus. Eu tenho até um livrinho do método dele, mas eu não guardo, vou procurar para nós ver. No método João de Deus, palavras progressivas seguem uma gradação por número de sílabas e complexidade fonética, iniciando com sons familiares e famílias silábicas, gradual, ma, me, mi, mo, mu, para desenvolver o que? Fluência intuitiva. Grau 1, monossílaba, sons iniciais, palavras curtas e cotidianas para reconhecimento, né?
oral, visual, mãe, pão. Grau 2, de sílaba, famílias básicas, introduz ditongos, consoantes, iniciais, casa, mesa, bolo. Grau 3, trissílaba, sílabas complexas iniciais, adicione o R, o I e vogais abertas. Escola, sorvete, martelo. Grau 4, polissílaba, ligação fluida, palavras longas com sílabas para ritmos verticais, matemática, estrela, periquito, churrasco e assim por diante, tá? A aplicação prática, use em fichas progressivas, leia, bata e assim por diante. Exemplo de atividades para cada nível de palavras progressivas. Atividades práticas para palavras progressivas segue a gradação do método de João de Deus, adaptando níveis por sílabas e complexidades fonéticas para desenvolver consciência silábica de forma intuitiva e lúdica. A criança aprende brincando, se divertindo. Não sei se vai dar tempo de eu ler tudo, que já faz 21 minutos, tá? E aqui tem, vou ver que depois tem o grau 1, grau caça-palavra, roleta silábica, jogo da memória, história em cadeia, tudo usa para ensinar as crianças. Vou resumindo, senão não vai dar tempo. Tem o grau 4, polissílaba, que é matemática. Quebra-cabeça, fonético, você pode usar também, roda, ritmo. Vocês podem copiar tudo isso aqui num caderno e ter com seus alunos. Tá? Aqui nós vamos diferenças estruturais, inovação do método analítico, todo frase, parte silábica, reduzia tempo de alfabetização do sintético tradicional, desenho no quadro, professor ilustra ao vivo, personalização imediata na sala de aula, séries graduadas, né? Que tinha um volume com 6 volumes da língua materna, que aqui é o resumindo das diferenças dos ensino que existia. Então, peraí, vou voltando aqui. E a função pedagógica? Aqui está explicando qual a função pedagógica. As imagens precedia frases curtas, guiando reconhecimento global antes da decomposição silábica. Você vê as imagens, né? Diferentes das sílabas isoladas, sem contexto em cartilhas tradicionais, lombada solta, caligrafia manuscrita, trabalhada, completava o design experimental. E aqui os estudiosos que falavam dessa tudo aqui, das cartilhas. João de Deus iniciava com palavras faladas, orais, nome próprio, evoluindo para escrita, por imitação, sem silabação explícita, usando cartilha, né? Usando cartilha. Vou tirar uma aqui que tem 2 cartilhas aqui, viu, gente? Ó. Usando o quê? Cartilha. Usando cartilha maternal. Aulas focavam repetição imitativa e fala natural, que era criticada por Cooper, por confundir inteligência infantil e ignorar frases completas. Vocês sabem que quando você tem um sistema, sempre tem crítica a favor e contra, viu, gente? Isso é normal. Aqui o Cooper, ponto imagem, mais frase, narrativa, João de Deus, palavras isoladas, falada, limitada, atividade de aula, Cooper, ciclos visuais, né? Textuais, em 10 passos, e João de Deus, repetição oral, palavra, escrita, né?
escrita diária aqui. Foco do professor, mediação, narrativa e prazer do Copper e João de Deus, imitação direta da fala natural, crítica mútua. Crítica mútua. Nós vamos falar um pouco da crítica mútua, tá? Crítica mútua. Foco do professor. Aqui tá, ó, aqui é da diária. Foco do professor, mediação, narrativa e prazer. Imitação direta da fala natural. E a crítica mútua é mais lógica e frasal. Isso aqui quem falava é Copper. João de Deus, ele falava que era errôneo, por substituir a estrutura da frase. Aqui é a frase, viu, gente? Estrutura da frase. Esse 17 aqui, vou tirar porque eu não sei porque apagou. Então vamos. Ó, João de Deus ainda tem a sua escola aberta até hoje em Portugal. Sim, várias instituições ligadas ao nome e método João de Deus mantêm-se abertas e ativas em Portugal até hoje. Vocês podem fazer uma pesquisa. Escolas em funcionamento atualmente. Agrupamento de escolas João de Deus em Faro. Escolas públicas, secundária. E tem até aquele programa Erasmus, né? Que dá prêmio para os melhores professores e novo centro tecnológico digital, Escola Superior de Educação João de Deus, em Lisboa, instituição superior privada, politécnica, herdeira direta do método criador de João de Deus. Agora quem faz é as netas, bisnetas que trabalham lá, tá? As netas dele. Jardim Escola João de Deus, creche, escola infantil privada, tem berçário em 2 ciclos, tudo ainda usa o método dele, viu? É muito difundido em Portugal. Rede ampliada, Associação João de Deus gera cerca de 55 centros educativos pelo país, mantendo viva a tradição do método intuitivo em creche, pré-escolas privadas, escolas privadas. Qual é o método de ensino adotado por ele? Pois deve ser bom para atravessar um século. Com certeza, né? Um método que passou de um século excelente, né? E tem até prêmios Erasmo, que perdura mais de um século por sua simplicidade ativa e progressão gradual da língua portuguesa. Os principais fundamentos do seu método inicia com sons iniciais, mãe, palavras faladas, familiares, né, que eles escutam diariamente, e começa com mamemimomu, na lista da linguagem, desde a primeira lição. Por que duradouro? Ativo e gradual. Dificuldade linguística apresentada progressivamente, né? Progressivamente, despertando prazer pela palavra, pela estrutura fonética intuitiva, flexibilidade docente, liberdade para adaptar, com guia prático para professores, aprovado como o ensino oficial em Portugal desde 1882, né? E de 1903 até hoje, e mantida em jardins de infância da rede João de Deus. Integração sensorial, combina expressão gráfica, pictórica, verbal, motora, desde os 5 anos, respeitando a espontaneidade infantil em ambientes familiares. Agora nós estamos quase no final, nós vamos falar do que aconteceu com o João Copper. Após permanecer inédita por cerca de 120 anos, a obra do
João Cópia, Versos para os Pequeninos. Ele escrevia livros infantis também, escrita pelo educador em 1852 e 1926. Ele ganhou neste ano a sua primeira edição. Olha só, em um esforço que reuniu a pedagoga Maria Lígia Copper Santo, bisneta do autor, e pesquisadora e professora Norma Ferreira, da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campina, Unicamp, e a FAPESP. E a obra ganhou uma edição online que pode ser lida. Aqui está o endereço, tá, gente? Vocês podem ler a obra que tanto tempo, né? Isso é muito interessante, né? Que a obra continua viva. Aqui eu coloquei assim umas fichas para vocês ter que nós está falando Babeb Bobu, que é os sistemas, né, de ensino, fichas para ler alfabetização, sílabas, separação silábica, né? Monossílaba, dissílaba, trissílaba, e aqui a criança aprende olhando, elas aprendem, né? Tudo que você usa numa sala de aula para ensinar e despertar seus alunos. Aqui está classificação dos vocábulos. Isso aqui é de um livro antigo que estava vocábulos. Quanto ao número de sílabas. Monossílabos. E eu estou acostumado com monossílabas. Quando possui uma sílaba, né? Dissílaba, quando é duas. Trissílaba, três. E assim por diante. Tá? Esse é muito interessante. É uma pessoa interessante para quem trabalha com alfabetização, né? No ensino fundamental 1 também. Vocês podem aproveitar as dicas que eles dão aqui, escrever num livro. E quem é professor há muitos anos pode até fazer um livro quase igual do que ele fez, fazendo tudo que você ensinou para os seus alunos durante todos esses anos, né? Quem sabe um dia todo mundo vai, como eu estou falando deles, alguém pode falar também do que você fez, tá? Pense nisso. Então, agradeço, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhe, dê sua joinha, se inscreva no canal e agradeço, tá, por vocês terem ficado até agora escutando essa história que eu também achei muito interessante. Obrigada.